Camaradas, boa tarde. Hoje é sexta-feira, sou Vinícius Guerreiro, Vina Guerreiro. Esse é o Nada Mais Que Cigarro. Tô preocupado aqui porque ontem, às 8 da noite, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela foi fechada unilateralmente pela Venezuela. Mas o que pode acontecer é que a gente também feche. Eu não li as matérias hoje, eu nem abri jornal, nada, não fiz nada. Mas a gente talvez faça o mesmo de fechar as fronteiras, que é basicamente uma última etapa de uma relação que já não funciona. O problema é que nós somos vizinhos, nós somos contíguos, então já não tem mais relações diplomáticas, e não tendo fronteiras abertas, há outras questões que vão acontecer. O Roraima, por exemplo, é um estado que necessita da eletricidade produzida na Venezuela. Então vai ser difícil, sem relações, a governadora, né, de Roraima conversar com o Maduro, porque as relações não existem, né? Mesmo assim ele pode ser um cara benevolente e falar, não, tudo bem, continua nisso aqui, a gente continua. De qualquer maneira, aqueles tais 5 bilhões que a gente tem de superávit em comércio com a Venezuela, acabou. Tá? Então nós vamos ter vocês já sabem, um déficit maior na balança comercial brasileira. Quando o Paraguai tinha o dobro do seu tamanho, e lá eles tinham um ditador de cunho nacionalista chamado Solano Lopes. Ele estava industrializando bastante o país dele. E ele tinha vontade de sair para o mar, de ter uma saída para o mar. E vocês sabem que do rio, do Paraguai sai um rio. Eu não lembro o nome do rio, mas eu sei que esse rio é o Rio Paraná. Não sei se é o Rio Paraná ou o Rio Paraguai. Eu não... Ixi, tá foda. Hidrografia zero em geografia na escola. Dali do Paraguai sai esse rio, que ele vai desembocar na Bacia do Prata, na Cisplatina, né? Então, ou seja, na tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. E ele queria expandir para ali. Ele queria passar ali com tranquilidade. E houve umas questões, uns problemas, e o Brasil acabou pegando um dinheiro absurdo da casta bancária Rothschild. Isso é histórico, então não é teoria da conspiração. Pegou mesmo um dinheiro dos Rothschild na Inglaterra. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os Rothschild e o Brasil, como que esses caras tentaram influenciar ou influenciaram, e talvez ainda pode ser que influenciem, não tenho certeza. Mas o que eles fizeram é histórico, está documentado, e a historiografia oficial aceita. E há coisas que eles não aceitam, mas que também tem elementos muito fortes de como o banco sempre dominou o país, né, o Brasil. O fato é que a gente se endividou, como Uruguai e Argentina se endividaram agressivamente com bancos ingleses naquele momento, e o resultado é que com isso a gente comprou tanques não, né, canhões da marca Krupp, que hoje faz elevador, ThyssenKrupp, né? Compramos esse material bélico e eliminamos ali 60% de uma população, no qual a gente praticamente extinguiu os homens no Paraguai, naquele período em que os brasileiros estupraram mulheres e crianças e produziram um genocídio, né? Isso sim, um grande holocausto também. Ou seja, o holocausto não foi só o do nazismo, houve um anterior. E houve muitos outros, né? A gente ali praticamente fez com que um país nunca mais se reerguesse. E hoje a gente ainda joca dos caras falando, é paraguaio. Não tem condição, né? Os caras nunca mais conseguiram se fazer uma indústria pujante. A gente eliminou realmente a maior parte dos homens daquele país e deixamos mulheres e crianças e velhos ali
e toda uma forma econômica da noite para o dia acabou no Paraguai. E Solano Lopes foi pego pelos próprios soldados, que ele não queria, né? Ele era também um ditador, sim, de cunho nacionalista, mas ele não era uma boa pessoa, né? A gente que endeusa ele, dá para entender, ele é considerado um herói paraguaio, mas ao mesmo tempo não está certo por causa desse homem, dessa atitude, a gente fazer o que fez. A gente eliminou, né, o Paraguai. Foi a única vez que o Brasil entrou numa guerra assim com algum vizinho, a única vez que o Brasil tentou agir de uma maneira imperialista e não rolou, não deu certo. A gente pode ter vencido a guerra, mas a gente se endividou de uma maneira pesadíssima com banqueiros que atuavam lá na City de London. Agora a gente está com a mesma oportunidade, vejam vocês. Só que o Solano Lopes dessa vez é um homem que é querido pelo povo dele, no qual 70% dos que foram votar votaram nele, as Forças Armadas estão com ele, e o cara não é um Solano Lopes. Aliás, o que faltou falar é que as pessoas duvidam um pouco de como que o Paraguai fosse tão bem estruturado naquele período, né? Ocorre que o Paraguai aproveitou o formato de produção das antigas reduções jesuítas das tribos Guarani dentro do território paraguaio. As missões dos jesuítas, os 7 povos das missões, e tinha umas outras tantas reduções, foram 30 e poucas reduções que se estendiam do Paraguai até o Rio Grande do Sul, certo? Alguma coisa no Paraná, e aqui em São Paulo chegou a ter, se eu não me engano, redução também, mas uma escala menor do que foi. No Paraguai eles mantiveram o sistema, porque todo o povo guarani foi recuado para lá no avanço dos colonizadores portugueses de um lado e espanhóis do outro, numa guerra que houve entre coroas, principalmente contra o Vaticano, na situação dos jesuítas. Os jesuítas foram massacrados, expulsos dos países nesse momento. Depois de um tempo eles voltam ainda e aí começam a fundar Santa Casa, escola, um monte de coisa, e a gente tem, né, na história da América do Sul é muito influenciada pelos jesuítas, olha o planeta inteiro, né? A Venezuela ela é um país hoje, um sistema bélico muito potente, que dá trabalho para toda a América do Sul, sozinha ela contra a América do Sul, e assim, dá um trabalho e se bobear ela vence. Não contando que todos os países da América do Sul estão a favor ou todos estão contra, estamos divididos. Enquanto tem o Grupo de Lima, tem o Clube do Uruguai agora. O Clube do Uruguai é uma conversa lá do Tabarés Vázquez com outros países aqui na América, dizendo que nós devemos deixar a Venezuela em paz. Enquanto o Grupo de Lima está dizendo que a gente não reconhece e que se precisar faremos uma intervenção militar na Venezuela junto com os Estados Unidos. Eu vou cantar a bola para vocês, os Estados Unidos não vão para a Venezuela, e a gente detratou as nossas relações comerciais, políticas e de vizinhança com a Venezuela a troco de nada. Se a gente ainda se meter a besta de ir para lá, possa ser que em solo a gente tenha uma certa proeminência, porque nós temos o grupamento de selva, que é o melhor do planeta, para aquele bioma amazônico. Saiu dali, acabou. O cara não sabe andar, ele se camufla, é outra pegada. Não é uma guerra por ocupação, é uma guerra por marcação. Você fica ali e não sai dali. É isso que o cara da selva faz, ele fica na selva. Ah, mas tem Amazônia na Venezuela? Tem. Mas assim, como é que nós vamos fixar, né? Ou seja, vai ser só uma guerra se acontecer uma coisa nesse sentido, em que o Brasil e a Venezuela, para tratar dos nossos dois, porque eu não vou falar de Peru, de Colômbia, mas em que a gente só vai se destruir. Eles vão se recuperar de uma maneira um pouco mais fácil até do que a gente. E vai ficar nisso. Vai ficar aquela mágoa que vai durar um século, sabe? Como é hoje os problemas entre a Bolívia e o Chile. Como são os problemas entre o que foi os problemas de disputa territorial também entre o Chile e a Argentina, que já teve. Entre outros países. A Bolívia, por exemplo, perdeu a saída para o mar que ela tinha num conflito que ela teve com o Chile. E o Chile ocupou a faixa litorânea do que era da Bolívia. E hoje a Bolívia é como uma Minas Gerais, ela é isolada, como é um Paraguai. Não é um país banhado por mar.
E você sabe que as relações comerciais mudam grotescamente se você não tem um mar como ponto de escoamento de sua produção. O Brasil está com esse lance, o Brasil, o governo, né? Ah, nós não vamos aceitar. E tem uma gente aí falando, nossa, nós vamos para a guerra, se precisar, nós vamos fazer mesmo. E a gente vai mandar nossos filhos para isso. E não para fazer o que a gente fez no Paraguai, que foi triste também, mas em tese a gente saiu vencedor. Nós vamos para lá para massacrar esses moleques, esses meninos. Para isso, e a troco de nada. E tudo que os Estados Unidos gostariam não era nem de uma intervenção direta, era só de uma bagunça. Qual que é o interesse de um cara que quer atuar nesse mercado sul-americano e pensar? Qual que é o interesse dele? Ele quer tratar com um bloco comercial ou ele quer tratar com entes sozinhos? Você. Se você é um cara que produz violão e você quer vender violão lá para Vila Madalena, tá cheio de cara que toca violão. Você quer conversar com cada um e botar teu preço para cada um? Ou você quer conversar com um grupo de músicos que se reúne e fala, a gente tem tanto para comprar 10 violões de uma vez? Com quem vocês gostariam de lidar? Aí você substitui isso por petróleo, ou até o lance de comprar também. Não precisa. Agora você vai lá na Vila Madalena e quer comprar alguma coisa que eles tenham de artigo lá. Maconha. Maconha tem bastante na Vila Madalena. Então você fala assim, eu quero comprar maconha na Vila Madalena e eu vou comprar de um cara solto ou vou comprar de um grupo que forma outra forma de preço? Não é melhor você separar os caras e dar seu preço de compra para cada um? Entende? É brincadeira o exemplo, tá? Mas a questão é nisso. É muito mais fácil você lidar politicamente, comercialmente, belicamente, de qualquer maneira, quando você trata com um ente solitário, que ele já não se hermana nos seus vizinhos, não tem essa camaradagem. É muito mais fácil. Isso é algo que atrai os Estados Unidos. Ele não precisa intervir aqui diretamente se ele só conseguir botar uma bagunça aqui. Um desentendimento entre dois entes, entre dois países. Porque o foco dos Estados Unidos é o petróleo venezuelano, mas o foco maior, na verdade, é a desestabilização do Irã. É assim que o governo Trump está querendo trabalhar. O Trump não tinha olhado para a Venezuela ainda. O mainstream lá, o status quo da questão, né, das portas giratórias dos Estados Unidos, o Deep State está olhando para a Venezuela e falando, Trump, fala disso também, porque é outro ponto que a gente precisa desestabilizar para a gente ter liberdade para focar em outro lugar. Daí todas essas atribulações no Iêmen, Omã, tudo cercando o Irã ali, porque é a bola da vez, na verdade. A pressão que os Estados Unidos vem fazendo por sobre a Inglaterra, mas por sobre a Europa e os carros, principalmente alemães, é uma forma de ameaçar que os Estados Unidos parem de comprar esses carros, dê um problema na balança comercial da União Europeia em relação aos Estados Unidos, incrementa como um bônus o pátio industrial automobilístico dos Estados Unidos e arranja um pretexto para parar de defender eles financeiramente no que seria a OTAN, como eu já falei no outro vídeo, para jogar toda essa força na região do Oriente Médio. Certo? Tudo bem, esse é o plano americano, estadunidense. Essa é uma das linhas que a gente consegue compreender aqui, analisando. Só que o problema é que o governo brasileiro é burro e não pensa nisso. E está pensando mesmo numa situação de intervenção na Venezuela, como se fosse problema brasileiro o que está acontecendo na Venezuela. Aí você vai falar para mim, guerreiro, mas milhões de venezuelanos saíram, vieram para Roraima. A metade já voltou, cara. Conseguiram encontrar condições piores em Roraima do que na Venezuela. Piores. Ah, mas tem venezuelano indo para Espanha, para aquilo outro. Estão todos voltando. Ah, mas e a ajuda humanitária que os Estados Unidos quis dar pro Maduro? Que o próximo governo vai ter que pagar essa tal ajuda humanitária. Então não é ajuda. Isso é um debenture, né? Isso é um recebível, né? Tu joga e depois tu vai pagar. Quanto que eu vou pagar? Não sei. Vai pagar. E aí você sabe que um saco de ração que não custa $2 vai sair por 20. Você pode ter certeza. E a ração de conteúdo duvidoso, que a gente não sabe o que eles colocaram ali. Coisas para esterilizar mulheres, uma série de coisas, como fizeram aqui com o leve leite do Paulo Maluf em São Paulo capital. Certo? Pior,
Sequestraram o ouro venezuelano na Inglaterra e sequestraram as poupanças do país, da Venezuela, lá fora. São coisas como bilhões. E querem dar uma ajuda nas casas de alguns milhões. Isso não é ajuda, né? Isso é esmola. E a Venezuela não precisa de esmola. Ela se vira bem. Ela não vai arranjar mais um comprador dos Estados Unidos como principal comprador do seu petróleo. Ela vende para a China, vende... País não falta, né, para comprar. É só um pouco mais distante, mas dá. Daí a China, inclusive, fazer o canal do... Não do Panamá, o canal de cima lá da Nicarágua, e ter essa desestabilização total em cima da Nicarágua. Porque para a China é interessante. Se a Colômbia fosse um país esperto, ela se aliava com a Venezuela e falava assim, passa por aqui o petróleo que a gente já ganha algum também. Porque a Colômbia é um dos únicos países do mundo que consegue ser banhado pelo Atlântico e pelo Pacífico. Quando a Colômbia não era ainda dominada, eles fizeram o quê? O canal do Panamá. Porque o Panamá também, banhado aqui e ali, o México também, os Estados Unidos e o Canadá. São esses países da América do Norte e toda a América Central, esquece o Caribe é só no Atlântico. Mas é a Colômbia, o único país sul-americano que tem uma entrada para o Atlântico e o Pacífico. Tudo bem, a Argentina também lá embaixo, mas é que aí, para que o cara, ele já está lá embaixo, geograficamente não é o melhor lugar, certo? Então, a Nicarágua, o Panamá e a Colômbia são elementos-chave para o comércio global. Pensem nisso. Já 16 minutos falando, é um absurdo o que a gente está fazendo, é uma pena, tomara que não aconteça nenhum problema, porque nós não aguentaríamos o retorno disso, e seria o último signo da desbrasilidade total. A gente ir contra o que faz o Itamaraty, e contra o que fez o Barão do Rio Branco, e produzir uma guerra para rasgar mesmo o livro branco das Forças Armadas, tudo que a gente pensa para o país, no sentido das relações exteriores. Camaradas, um abraço. Tô chocado, não tem abacate hoje, não tem nada, não tem like, nada. Esse não é um vídeo para dar like, inclusive. Um abraço.